E o tema da palavra hoje é um caminho que não existia. E se tem um tema que aqueles que estão mais próximos a mim, a Laís, sabe que o tempo todo, independente da circunstância, independente da situação, nós sempre falamos, querido, continue crendo, continue acreditando, porque Deus ele pode criar um caminho que não existe. Isso não é para te animar. Isso não é para ser mais um jargão cristão na tua vida. Mas nós já vimos Deus fazer isso. Né? Não só eu e Laís, mas nós temos alguns indícios ali, algumas realidades na palavra de Deus. E eu queria, antes de entrar no texto, nós vamos falar de um texto aqui muito conhecido, mas eu queria que, antes de mais nada, você fechasse os teus olhos. Todos. Feche os teus olhos. E eu queria que você navegasse comigo aqui numa reflexão. Será que você já se sentiu num beco sem saída? Vai respondendo para você aí de olho fechado. Aquele momento que você olha para frente e você só vê um mar de impossibilidades. Que você olha para trás e vê os seus inimigos se aproximarem. E você olha para os lados e não tem para onde correr. Talvez, quando você se identificou nesse movimento, muitas áreas da sua vida vieram à tona. Você não pensou apenas em uma, ou duas, ou três, mas em muitas questões que inevitavelmente te levaram para esse beco sem saída. Agora pode abrir teus olhos. E deixa eu te dar uma notícia, querido. Deus é especialista em nos tirar desses lugares. Se tem um Deus que é criativo e um Deus que pode fazer as coisas acontecerem da noite para o dia, esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes nós olhamos demais e nós potencializamos demais as circunstâncias. Os problemas, eles podem até ser grandes, mas nós temos uma facilidade de potencializá-los. E aí, quando você olha, tem inimigo te perseguindo? Tem, querido. Tem adversidade que você precisa lutar e vencer todos os dias? Sim, elas existem. Nós não podemos falar que servir ao Senhor, viver o Evangelho, é uma coisa que você será colocado dentro de uma bolha, onde você dentro da bolha vai ter só a lista de louvores que você mais ama, né? Uma lista do Spotify, vai estar ali disponível para você na bolha, vai ter um ar-condicionado maravilhoso, porque ninguém merece passar calor. Querido, isso não existe. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, querido, cai na real. Não, mas vira com vontade. Querido, cai na real. Em nenhum momento você vai olhar e vai ver Deus te falar que você vai viver um mar de rosas. Muito pelo contrário, todas as vezes que Deus levou um homem ou uma mulher de Deus por beco sem saída, é onde o milagre aconteceu. E aí está eu e você querendo fugir deles. É gostoso estar no beco sem saída? Não. Não é. Viver angustiado, viver com o coração ali, desesperado, esperando por uma resposta. E aí sempre vai ter um anjo perto de você, que quando você abrir o coração vai falar assim, querido, respeita o processo, você está passando pelo processo de Deus. E aí as pessoas olham para você como assim, que vontade de te dar um soco. Porque não tem nada pior do que você está passando pela prova e ainda o santo e a santa que está ali perto de ti, vir ali com o ar da espiritualidade, das espiritualidades, falar assim, calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo, o Senhor é contigo. Eu sei que Ele é comigo, mas assim, quando eu olho para trás, eu olho para frente, está tudo fechado. Não tem nenhuma passagem, não tem porta, não tem janela, não tem nada, não tem muro para eu escalar, não tem.
Aos meus olhos limitados, eu não consigo ver absolutamente nada. Só que quando eu olho para trás, não bastasse que quando eu olho para frente eu não vejo uma saída, quando eu olho para trás, eu sinto a fungada no cangote do meu inimigo. Ou seja, ele não está longe, ele está perto. E aí eu começo a me sentir o quê, querido? Encurralado. E eu falo, tá bom, Senhor, o Senhor é poderoso, sim ou não? Amém. O Senhor pode fazer todas as coisas? Amém. O Senhor pode transformar a água em vinho? Sim. O Senhor sustenta a multidão só com 5 pães e 2 peixes para que não haja nenhum tipo de confusão? Sim. Mas, Senhor, eu acho que agora eu estou precisando de um milagre muito milagroso. Porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu casamento, eu tenho vontade de chorar, para ser mais querido. Quando eu olho para o meu filho, eu canso de falar de Jesus para ele, eu já levei para a igreja, o menino dá trabalho, sobe a escada, desce a escada, planta pirueta e grita, e não sei mais o que eu faço com ele. Quando eu olho para os discípulos que o Senhor confiou na minha mão, eu sei que Pedro dava trabalho, mas aquele que o Senhor me deu também, olha, tá de parabéns. Tá ali com Pedro. Eu só tenho gente questionadora do meu lado, eu só tenho gente que sempre tem, então, pastor, mas tem isso. Eu entendi, pastor, eu concordo contigo, eu concordo com a direção, eu concordo com as escrituras, mas sempre vai ter. E a minha pergunta para você é, o que você faz quando você se sente encurralado? O que você faz quando, em alguma área da sua vida, você chegou num ponto onde não existe mais para onde você avançar? O que você faz? Você começa a questionar as palavras que Deus te prometeu? Você diz, me emocionei, eu acho que eu me envolvi demais com esse negócio de igreja, e agora eu vou focar na minha parte profissional. Querido, eu sempre serei o maior incentivador que você seja o melhor profissional na tua área. Mas até na tua profissão você precisa colocar o Senhor como primeiro. Porque senão não vai adiantar nada. Vai chegar um ponto onde o dinheiro não vai te sustentar mais, onde você vai continuar com as suas frustrações. Porque o único que é capaz de suprir 100% das tuas necessidades e da minha é o Senhor. Então, não tem, Márcio, eu já olhei, eu já fui, já conversei, já jejuei, já fiz campanha, outra campanha, agora é a 4ª campanha. Eu estou ficando expert em campanha, mas parece que esse mar não abre. E agora, depois de tudo isso, queria te convidar, querido, a abrir em Êxodo. Êxodo capítulo 14. E nós vamos entender que Deus ele vai sim criar um caminho que não existe, mas ele vai te guiar para que você passe por ele. Não espere que Deus só vá abrir o caminho e que milagrosamente todos os benefícios da abertura desse mar, todos os benefícios vai ser assim, por osmose sendo derramado sobre você. Como eu disse no começo da palavra, cai na real. Cai na real. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, abre lá, Êxodo, capítulo 14, verso 21 e verso 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Primeira coisa, querido, que eu quero te falar. Deus ele vai abrir o mar, mas o povo, eu e você, precisamos dar um passo de fé para atravessar. Pensa a situação. De repente, uma imensidão de água. É o caminho que não existe. Eu cheguei, todo mundo me perseguindo, vai chegar, vai me alcançar e vai me pegar. E eu olho para frente o mar. Acabou. Vamos fazer a oração final, vamos dar as mãos,
e vamos ajoelhar e entregar as nossas almas. Porque é certo que nós morreremos. Quem é o doido que vai entrar no mar e vai achar que vai atravessar ele? E quem é o mais doido que acha que vai olhar para trás e vai ter uma misericórdia sobrenatural e todos aqueles soldados que estão vindo furiosos e babando para me matar, que na hora que eles desembanharem a espada, eles vão ter uma compaixão da minha vida. Acabou. Foi bom enquanto durou. Olha, eu fui feliz. Foi muito bom. Lembra aquele dia, aquele churrasco? Lembra aquela vez que a gente estava junto em casa? Pois é, lembra aquela vez que a gente se reuniu na tenda para orar? Meu Deus, a gente foi até às 3 horas da manhã. O saudosismo, querido, começa a tomar conta da tua vida e do teu coração. Você começa a olhar só para os milagres passados que Deus já fez na tua vida, porque aos teus olhos, quando você olha para frente, você não encontra mais saída. Mas deixa eu te dar uma notícia, o teu Deus continua sendo Deus. E toda a palavra que Ele liberou sobre a tua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Então, Deus ele vai abrir. Aí pensa, todo aquele povo olhando para um lado, uma imensidão de água. Por outro, outra imensidão de água. Os inimigos correndo atrás de mim. O que adiantava ter aberto o mar se eles não entrassem pelo mar? Não ia adiantar nada. Não ia existir o milagre de um caminho que não existia se depois que o mar se abriu à frente deles, eles não tivessem a fé suficiente para pisar naquela terra que estava agora seca e crer que aquelas águas não cairiam de volta e os engoliria. Você iria, querido? Uma coisa é você ir numa praia aqui, que tem talvez uma onda um pouquinho mais alta, eu nem sei qual é, mas enfim, você deve saber. Uma coisa é aquilo, você está seguro, você sabe que ali você tem o controle. Agora, quando você olha e vê uma imensidão de água de um lado e uma imensidão de água do outro, e um negócio que era um mar intransponível, de repente ele se abre na tua frente, fala, epa, quer ver? É assim, ó, ei Deus, o Senhor é milagreiro, o Senhor faz milagre, mas assim, tá muito bom para ser verdade. Tem coisa aí. Querido, mas nem com o mar aberto você tem fé o suficiente para ir? O que mais que você precisa? O inimigo está vindo atrás de ti. E Deus está mandando a provisão. O que eu quero te falar, querido? Deus, às vezes, ele já abriu um caminho na tua vida e você não enxergou até hoje. Sabe por quê? Porque você continua crendo só naquilo que você vê. Você continua crendo só nas tuas convicções. Só naquilo que o teu cérebro é capaz de imaginar. E deixa eu te falar, querido, os pensamentos do teu Criador são muito mais elevados do que os seus. Amém, querido? Glória a Deus. E eu te faço essa pergunta. Deus colocou um caminho novo na tua vida, nas tuas finanças, no teu emprego, no teu casamento, com os teus filhos, no teu ministério. E a minha pergunta é, você tem dado o primeiro passo de fé? Porque o mar se abriu. Mas você entrou por ele, querido. Não adianta você clamar por um caminho. Deus, cria um caminho, cria uma estratégia, reúne pessoas, Pai, que possam fazer com que aquilo que o Senhor liberou na minha vida se cumpra. Se no momento que a sua fé for testada, você recua. Deus no seu trono fala assim, querido, eu estou abrindo. O mais difícil eu já fiz. O que era improvável, hoje se tornou provável. E você não foi. E aí eu sempre digo para os discípulos mais próximos, querido, segura na mão de Deus, mas vai. Porque se você não for, não adianta nada. Só vai ficar só segurando na mão de Deus? Não adianta, querido. Deus ele vai te sustentar, sim ou não? Sim ou não, querido? Deus vai te sustentar? Deus ele vai construir uma história, uma ponte, um caminho para que você desfrute da palavra liberada sobre a tua vida? Sim ou não? Mas você tem a audácia e a coragem de, somente por causa de uma palavra, crer que aquele mar que se abriu, ele não vai te engolir? Aí já diminuiu sim, né? Teve 2 sims.
Bem time, sim. Eu quero te dizer, querido, que existe um movimento que eu e você precisamos ter. E esse movimento vai te levar para o outro lado do mar. Mas você precisa dar o passo. Não será o Senhor quem vai dar o passo por você. Ele vai abrir o mar. Sabe, queridos, eu e você, muitas vezes, nós temos um problema de trocar as responsabilidades. Eu quero fazer, muitas vezes eu me coloco no papel de Deus. Eu quero ser o milagroso. E aquilo que você precisa fazer, você não faz. Deixa eu te dar uma notícia. Deus não vai fazer aquilo que você tem a capacidade de fazer. Você tem a capacidade de abrir o mar? Se alguém tiver, meu Deus, eu vou pedir para tu orar por mim depois. Não tem. Mas tu tem a capacidade e a fé e a convicção de que a palavra liberada sobre a tua vida, ela não volta vazia. E você tem a coragem de, baseado nessa palavra, dar o primeiro passo e entrar nesse mar? É para lá que Deus está querendo te conduzir, querido. Não basta abrir um caminho se a tua fé continuar a mesma. E só tem um jeito, querido, da tua fé ser aprimorada. É através da tua intimidade, da tua comunhão com esse Deus. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Porque é um texto maravilhoso. Não. É porque Deus está te falando, ei, santo, santa, eu quero me relacionar com você todos os dias. Todos os dias eu tenho algo novo para liberar sobre você. Todos os dias eu tenho um caminho novo para te mostrar. Sabe, talvez você está batendo na tecla de alguma área da tua vida há mais de 10 anos. Já recebeu palavra, já recebeu direção. O que está faltando? Voltar para receber novamente uma palavra? Voltar para receber novamente algo que Deus já liberou? Não, meu amado. Está faltando você exercer a fé do nome de Jesus e ir. Vá, querido. O caminho já foi criado e você precisa movimentar-se. A sua fé precisa ser uma fé ativa. Não aquela que nos próprios braços confia, mas naquela que basta uma palavra. E eu quero te perguntar essa noite, será que na sua vida basta uma palavra? Será que basta uma palavra de Deus na sua vida? Eu estava numa célula ontem e eu amo fazer célula. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é por fazer célula. Eu estava ali reunido e a gente estava compartilhando. E eu trouxe. Será que o Senhor te der uma palavra, você vai executar? Se o Senhor te trouxer uma palavra em uma direção, como que você reage diante dessa palavra e dessa direção? Será que nós somos fáceis em obedecer uma direção de Deus? Ou nós queremos que as orientações de Deus se enquadrem naquilo que eu acho? Tem um texto, está lá em Salmo 37, 6, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Quantos aqui já entregaram para o Senhor? Deixa eu te ver. Tem alguns que ainda não entregaram não, mas até o final da noite vai entregar. Em nome de Jesus. E ele continua, diz assim, confia nele. Quantos aqui confiam no Senhor? Confia até que ponto? Você confia quando tudo ao teu redor diz que não? Você confia quando tudo que você olha para as tuas mãos não existe? Você confia que mesmo nos teus piores dias Ele continua no controle de todas as coisas? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Sabe o que é o mais? É o mar se abrir. Sabe o que é o mais? O mais Ele fará é aquele milagre na tua vida, na tua saúde. Onde todos os médicos já disseram que não tem mais como. Onde todos os diagnósticos de todos os especialistas já te desanimaram a ponto de fazer você até recuar do sonho que você tem. Só que existe um diagnóstico, mas que nós precisamos levar em consideração, querido, nós não somos seres alienados, ok?
Não, esse negócio aqui não. Não, não, querido. Tem um especialista que estudou durante anos, que te virou de ponta cabeça e te trouxe um diagnóstico. Nós não somos daqueles que desconsideram diagnósticos, mas nós somos daqueles que dobram o joelho e entendem que Deus é capaz de transformar um diagnóstico. Esses somos nós. Não desprezamos aquilo que a ciência diz. Não desprezamos nada, mas nós sabemos quem servimos. E o dia que eu entendi que eu preciso entregar o meu caminho, entregar a minha vida, entregar as minhas decisões, entregar o que eu vou fazer, os meus planos, os meus sonhos. E eu disse, Senhor, eu confio tanto nesse plano que o Senhor tem para mim, que eu estou abrindo mão dos meus. Eu estou abrindo mão de ter o controle, de conduzir a minha vida. Eu vou atrás, eu vou fazer a minha parte, o que tiver que gerenciar, eu vou gerenciar. Mas a voz de comando não é mais aquilo que o papel diz, ou aquilo que saiu da minha cabeça. A voz de comando é quando eu estou na intimidade contigo e eu ouço claramente aquilo que o Senhor quer de mim. Eu entreguei, mas eu confio que mesmo dando tudo errado, Ele continua sendo Deus. Mesmo com o mar revolto na minha frente, Ele continua sendo Deus. Mesmo com os meus inimigos chegando cada vez mais próximos para tentar me destruir, querido, Ele continua sendo Deus. Mesmo com você vivendo a tua pior fase financeira, Ele continua sendo o dono de todas as coisas. Mesmo você vivendo uma crise na tua saúde, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Como que você tem combatido as ciladas e aquilo que Satanás tem te apresentado como diagnóstico? Você tem tido fé o suficiente para falar, ok, eu entendi, eu estou respeitando o que esse diagnóstico está dizendo, mas eu quero declarar algo em nome de Jesus. Qual foi a última vez, crente, que você levantou a tua mão em autoridade e falou assim, sai da frente, Satanás, porque aquele que me guia é aquele que me sustenta? Qual foi a última vez? Não é ser negligente, querido, não é jogar palavras ao vento, não é pegar versículo da Bíblia jogado sem base, sem nada. Não, querido, o quanto que você tem da palavra de Deus queimando no teu coração, porque é ela que te sustenta. Terão momentos, queridos, que vocês vão estar direcionando pessoas. Pessoas vão olhar para a sua vida e de repente o mar está aberto. E, querido, você precisa ser o primeiro. Você precisa ser o primeiro a demonstrar o Deus que você serve. Para de se ficar só falando. Para só de ficar expressando através de palavras. Chegou a hora de tu viver. Está na hora de tu viver a palavra. Viver o evangelho. Está na hora de você colocar os teus pezinhos no mar. Para viver algo profundo na parte de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Existem milagres, queridos, que estão para serem liberados na tua vida, mas que está exigindo tua obediência. E a tua obediência é, coloca o pé. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Confia em mim. Acredita na minha palavra. Para de acreditar só no que as pessoas fofoqueiras que estão do teu lado, que não estão te levando para lugar nenhum, estão falando. Começa a confiar naquele que te criou. Naquele que te conduz. Naquele que morreu por você. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E Ele precisa ser o teu maior guia. É a Ele que você recorre, é a Ele que você busca. Os milagres já estão na sua frente, querido. Deus já abriu o mar, só que você até hoje não enxergou. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. Assim como o bispo Daniel veio aqui e disse que ele era o bispo da cajadada, né? E eu sei que as pessoas tiveram uma vontade incrível, porque alguns vieram confessar o pecado para mim. Ele perguntou para a bispa Adri, para o bispo José, quem aqui é o que tem a mais, né? O do cajado. E as pessoas, assim, numa doce expressão de amor à minha vida, fizeram assim, ó. Falei, obrigado, queridos, pela parte que me toca. Outro ponto. O mar se abriu, mas o povo teve que andar por ele. Você está disposto a andar? Você está disposto a andar? Você está disposto? Ouça o que eu vou te falar. Ouça.
Você está disposto a essa noite? Não é amanhã, não é domingo, não é só depois que a Páscoa passar, hoje. Se você veio aqui hoje, é porque Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Hoje você está disposto a colocar a sua fé em ação e a se levantar do seu lugar em autoridade, debaixo da palavra que Deus liberou sobre a sua vida e falar: eu vou usufruir dessa palavra. Tudo aquilo que estava me afastando, tudo aquilo que os meus olhos já não viam mais, o que os meus ouvidos não ouviam mais, o que o meu coração não sentia mais, essa noite, Senhor, eu me alinho conforme a tua vontade e eu declaro que eu entrego os meus caminhos ao Senhor, que eu confio em ti porque eu sei que o mais o Senhor vai fazer. E eu vou, independente da prova, independente da circunstância, eu vou glorificar o teu nome porque eu sei o Deus que eu sirvo. Você está disposto a fazer isso essa noite, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria, partindo para o final, queria te fazer algumas perguntas. Onde que Deus já abriu um caminho na sua vida e você ainda não andou? Reflita aí, querido. Talvez na sua vida profissional. Eu conheço pessoas que estão há anos derrapando na vida profissional. E cheio de talento, o que é pior. Como que não flui com um talento desse? Como que não prospera com um talento grandioso que foi dado por Deus? Existem algumas questões dentro de você que precisam ser resolvidas. Não está no teu talento, está dentro do teu coração. Às vezes existem palavras que foram liberadas sobre você lá atrás. E que se você não romper com elas hoje na tua vida, o mar vai ficar aberto na tua frente, você vai falar do mar, você vai sentir o cheiro do mar, você vai ter os respingos do mar, você vai olhar a parede de água formada, você vai ver o caminho e não vai entrar. Não vai entrar. Quais são os medos que estão te paralisando e que estão deixando você, ouça, à beira do milagre? Literalmente. É aqui, ó. É aqui. Querido, é só mais um passo e você entra. É só fechar os teus olhos. É só você deixar o Senhor continuar conduzindo a tua vida. É só você continuar acreditando que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É só um passo. Ah, Márcio, mas esse passo vai tirar o meu controle. Que saia. Mas esse passo vai exigir de mim que eu abra mão de alguns pecados que eu tenho carregado debaixo do meu braço como estimação. Já até falo com ele, já é até querido, já é parça. Vai, querido. Vai. Ah, mas esse passo para eu entrar nessa zona de milagre, para eu entrar nesse movimento de unção, de graça, de poder de Deus, vai fazer com que eu abra mão de certos ambientes que eu tenho frequentado. Querido, abra mão. Abra mão. Porque o que mais falta acontecer na tua vida, se o mar já está aberto? O que mais você quer ver? Qual é o milagre que precisa acontecer para você pegar e definitivamente entrar nesse caminho de movimento, de entrega e de confiança ao seu Senhor? Hoje é dia, querido, onde você vai abandonar tudo aquilo que ainda te prende. Você vai deixar de lado todos os laços, as amarras nos pés. Você vai jogar embora, porque hoje você vai decidir que nada e nem ninguém vai impedir você de entrar e tomar posse do milagre desse mar. Amém, queridos?